Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, hoje estamos com o produtor da Cata Terroir, que nem tem a própria uva, mas ele compra a uva de várias regiões para poder ter uma variedade maior e vinifica numa outra empresa de Santa Catarina. Então hoje ele vai contar para a gente a história dele, que começou na Austrália, passeando por lá e acabou virando enólogo. Foi isso mesmo. Eu fui para a Austrália, na verdade, para fazer um intercâmbio, né? Estudar inglês e ter experiência de morar em outro país. Eu sempre tive bastante curiosidade pela Austrália e por Margaret River, que é uma região que eu sempre apreciei bastante. Já tive alguns amigos que moraram lá e me falavam que tinham ondas excelentes, pouca gente. Então, eu sempre gostei bastante de surfar. Falei, bom, vamos para lá ter essa experiência. Mas eu não sabia que era uma cidade com 5.000 habitantes e que era responsável por 15% dos vinhos prêmios da Austrália. E quando eu cheguei lá, na verdade, uma cidade bem pequena e não tinha muito o que fazer, né? Então, para mim conseguir trabalhar e conseguir pagar os meus custos de vida lá, eu tinha que trabalhar. E tinha diversos vinhedos, diversas vinícolas, e eu comecei trabalhando no vinhedo, comecei fazendo a poda dos vinhedos. E eu gostei bastante. Era um trabalho ao ar livre, comecei a entender como funcionava a parreira, né? E sempre fui muito curioso, perguntava bastante e acabei me apaixonando por aquele trabalho. Eu fiz a poda, né? Esse primeiro ano que eu cheguei lá, terminou a poda, eu continuei trabalhando nos vinhedos, fiz a desbrota, depois fiz a condução, fiz desfolha, fui trabalhando, indo e voltando dos vinhedos até praticamente a colheita. E aí eu continuava estudando inglês. Eu fiz 6 meses de inglês. Quando terminei os 6 meses, ele falou: você já tem um inglês com um nível acadêmico, se você quiser você pode fazer um curso superior aqui. E aí justo nesse ano tinha aberto um curso para estudantes internacionais de viticultura e enologia, a 15 minutos da minha casa. Eu falei, pô, que legal, já estou trabalhando com isso, já gostei, eu vou estudar. E vou ficar aqui mais um pouquinho e vou aprender. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. E aí fiz o curso, terminei o curso e decidi voltar para o Brasil. Eu tinha uma namorada na época que hoje é minha esposa, que a gente acabou se separando quando eu fui para lá. E sempre senti falta, decidi voltar para cá para a gente ficar junto de novo. E aí a gente acabou casando e ela me acompanhou, porque daqui a gente foi para o Chile. Aí eu voltei para o Brasil, não trabalhei em nenhuma vinícola aqui logo quando eu voltei e fui para o Chile. E aí trabalhei num projeto que eu gostei bastante e acabei ficando bem mais do que a gente tinha planejado, né? A gente tinha planejado ficar 3 meses e a gente ficou 1 ano e meio morando lá. E que região que é? Era no sul do Chile, ficava no Vale do Maule, era em Cauquenes. A gente morou na cidade de Cauquenes, que é uma cidade bem pequenininha também, e a gente trabalhava numa vinícola que fazia Closefu, Aristos e Los Patrícios também, dentro que é Pandolfo Price, né? Dentro da mesma vinícola. E aí a gente teve uma relação muito boa com o enólogo residente, que era o Diego Morales, e o enólogo-chefe dos projetos, que era o François Massoc. E a gente acabou tendo uma relação muito boa, eu aprendi muito com eles e esse projeto Aristos, ele foi o primeiro vinho branco da América Latina a ter 100 pontos da Decanter, foi ele que fez, que foi um Chardonnay que chama Duquesa. E eu fiquei apaixonado por esse vinho, então gostei muito e eu falei, bom, agora eu vou colar aqui, vou ficar aqui até eu aprender como é que faz. Não sei se eu ainda aprendi, mas a gente se dedicou a isso, ficou morando lá, de lá a gente foi para a Itália também, trabalhei na Toscana, no Chianti Colli Fiorentino, que é a parte mais alta da Toscana, e depois voltei para o Brasil. E aí comecei a trabalhar em algumas vinícolas aqui em São Joaquim, né? A primeira vinícola que eu trabalhei foi a Vila Francione. Fiquei 1 ano na Vila Francione e depois conheci o Humberto Conte da Village Conte e o Saul Bianco da Leone e fui trabalhar para eles. Fiquei 3 anos trabalhando com eles até começar o projeto da Cata Terroir com meu sócio, que é o André Marchiori. Quando é que você começou aí? A gente teve a ideia e começou a falar sobre isso em 2018 e a primeira safra foi em 2019, que a gente fez da Cata Terroir, né? Já eu e o André já com a empresa montada e o projeto andando. Você pega Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente começou em Santa Catarina, né? Então, por isso veio a inspiração do nome, né? Cata Terroir, porque a gente, para mim, Cata, quando a gente estava no Chile trabalhando, a gente sempre falava em Cata, né? Hoje vai ter
uma cata de vinhos dentro, né? A gente vai degustar. Porque cata é degustação em espanhol, e sempre uma degustação mais técnica. E como o projeto começou em Santa Catarina, cata também é um apelido afetivo de Catarina. E cata em português é busca e procura. Então a gente busca e procura. O que a gente busca e procura? A gente busca e procura terroirs. Então cata terroirs. E quais são os que você trabalha? Então, hoje, a gente começou 2019 só com Santa Catarina, né? A gente só fez vinhos ali da Serra, São Joaquim, Urubici e Urupema. Em 2020 a gente foi para Vacaria. Em 2021 a gente continuou com Santa Catarina, Vacaria e Vale dos Vinhedos, que eu fiz um alvarinho de Faria Lemos. E aí em 2021 também a gente ramificou um pouquinho mais, e aí eu voltei a ter contato com o François Massoc, que era o meu chefe. E ele tinha comprado uma vinícola no Chile. E ele comprou uma vinícola e ele montou o Atelier Massoc, que a ideia dele era receber outros projetos para vinificar dentro da vinícola dele. Hoje ele tem 12 projetos e um deles é a cata. Então eu fui para lá e fiz a mesma coisa que eu faço aqui no Brasil, eu fiz lá. Né? Já conheci alguns produtores de uva, já conheci uns vales que eu tinha interesse de trabalhar e fiz também cata Chile. Então a gente tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Chile, né, que a gente começou a partir de 2021 e a gente vai estar recebendo os primeiros vinhos agora de 2021, provavelmente daqui uns 2 meses vão estar chegando no Brasil. E aí a ideia também desse projeto no Chile foi fazer as mesmas uvas que eu faço aqui, não são todas iguais, mas eu quis fazer um Sauvignon Blanc, quis fazer um Chardonnay na linha inox, um Chardonnay na linha barricado, fiz um Pinot também para a gente poder comparar, porque a parte enológica e a parte humana é a mesma, né? Sou eu, é a mesma pessoa vinificando e fazendo esses vinhos. A gente vai conseguir identificar realmente em outro terroir. A parte da terra e de características da uva, né? A gente vai conseguir identificar nesses vinhos fazendo essa comparação. No Chile não tem Carmener. Você não vai fazer? Não vou fazer Carmener. No Chile eu fiz Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir e estou fazendo uma mescla de Tata de País e Sansô, que daí são vinhas velhas, que eu sempre gostei muito disso que o Chile tem, que são essas variedades muito antigas, né? O nosso Pinot lá são 5 gerações, o País são 5 gerações trabalhando no vinhedo, então a idade média da planta, a gente está falando em torno de 200 anos, é um negócio assim, absurdo aqui, né? São poucos lugares do mundo que você consegue encontrar uma planta com quase 200 anos produzindo e dando uva de qualidade. Então, essa vai ser as 2 variedades que eu vou fazer, que não tem como fazer aqui no Brasil, porque não existe essas variedades aqui no Brasil, que eu vou estar fazendo lá por essa história de ser vinhas velhas, né? Interessante, muito legal. Então, hoje em dia o portfólio, quer dizer, você tem a linha de entradas, como é que funciona? Então, eu tenho a parte inox, que são 3 rótulos que a gente tem na linha inox, que é o Viognier de Vacaria, Sauvignon Blanc, que é um corte de Urubici e Urupema, e eu tenho um corte de Chardonnay com Viognier, Chardonnay de Urupema e Viognier de Vacaria. Esses não tem passagem por barrica, eu vinifico eles só em tanque de inox. Todos eles, essa linha de branco de inox eu sempre trabalho bastante com surli, então eu movimento muito poucos os meus vinhos, né? Depois da fermentação alcoólica eu faço um movimento para tirar as borras mais grossas e deixo ele com as borras finas praticamente 10 meses em contato com essas borras para trazer estrutura, para trazer cremosidade em boca, né? E dar um pouco mais de camada. Exatamente, é o que o pessoal faz em garrafa, o surli, mas eu faço em tanque. Na verdade, o surli é um termo francês que significa sobre as borras. Então, eu mantenho ele sobre as borras em tanques de inox e isso dá uma complexidade e outras texturas em boca muito interessantes, né? E aí depois vem a linha barrica, que daí eu tenho o Chardonnay barricado, que é o próximo que a gente vai provar, com 12 meses de barrica, são barricas de carvalho francês específicos para Chardonnay, né? Eu já desde o Chile sempre trabalhei com as barricas da Nadali e eu gosto bastante do trabalho que eles fazem, e eles têm uma linha bem legal nessa parte de barricas que você pode selecionar bosques. E aí com a experiência que eu tive no Chile, de eu conhecer os bosques e provar em diferentes variedades, diferentes vales, eu consegui entender, né,
o que combina com o que. Então, e aí eu trago isso também para os vinhos que eu faço aqui para fazer a seleção de carvalhos e seleção de bosques. Então, o Chardonnay barricado é uma seleção especial também de bosques, tudo do norte da França, com uma tostagem específica para branco e barricas de 600 litros. Então, são barricas maiores, eu consigo diminuir a relação de líquido e madeira, né? E também equilibrar a fruta e não deixar a madeira se sobrepor. A mesma coisa eu faço com o Pinot Noir, ele também tem passagem por barrica, são barricas de 500 litros. Como foi a primeira safra que eu fiz, eu não coloquei todo o volume, porque daí eu só tinha barrica nova de primeiro uso, né? Aqui eu tenho barrica de segundo e de primeiro, e no Pinot eu deixei uma parte em inox, metade do vinho ficou inox e metade eu coloquei em barricas novas. E aí são barricas também francesas. Essa é uma tonelaria que a Nadali comprou, que chama Marsanné, que é uma tonelaria da Borgonha, pequenininha, que é especialista em barricas para Pinot Noir e para Chardonnay. Então eles têm 2 linhas, 2 tipos de tosta, uma para branco e uma para tinto, super específico para Pinot. E gostei bastante do resultado, tanto que eu estou usando cada vez mais essas barricas agora nos meus vinhos. O Chardonnay também eu já estou usando essas barricas, as Marsanné. E depois tem o corte de Sangiovese com Cabernet Sauvignon, de Urubici. Também passa por madeira, ali eu uso carvalho francês, bosques de Allier, que é do centro da França, que é o que o pessoal de Bordeaux usa, né? Então, acho que combina bastante com o Cabernet Sauvignon e o Sangiovese. E aí eu tenho o Cabernet Sauvignon Varietal de São Joaquim. Que também fica 12 meses. Também fica 12 meses em barrica de carvalho francês. Ali eu tenho primeiro e segundo uso e também tudo Allier. Depois você tem aqueles... e aí eu tenho um lançamento que a gente está lançando agora esse mês, que é o Gran Cata, né? Que é um Malbec 2019. A gente fez 600 garrafas desse vinho. Foi um Malbec que ficou 24 meses em barrica de carvalho francesa também, tradicional, 225 litros e Allier. Tá bem interessante esse vinho. Ele está com 2 anos de barrica e tem 1 ano em garrafa. Esse a uva é de... Esse é Urupema, Santa Catarina. Urupema. Eu gosto bastante desse estilo pro Malbec porque ele é um Malbec mais fresco, com um pouco mais de acidez, né? Não é tão alcoólico. O Malbec tem uns... Aqui no Brasil eu acho que ele é um pouco mais delicado. Exato. Do que o argentino. Né? Claro, do que a gente está acostumado a tomar com a Argentina. Aqui eu acho muito mais Cahors, na França, né? Que é da onde vem o Malbec, que é um pouco mais fresco, com mais acidez, pHs mais baixos, não tão alcoólicos. Foi a Cahors que eu conheci a origem do Malbec. A diferença é total com a Argentina. É muito grande com o que a gente bebe de Argentina. Não tem nada a ver com a... E é interessante que, depois eu vou até colocar a fotografia, que eles usam uma taça que eu só vi lá até hoje. Tem um tipo de um anel aqui no meio da taça, né? É engraçado, quer dizer, só em Cahors que eu vi esse tipo de taça. Eu nunca vi essa taça também. Eles têm uma taça específica então para... Tem, ela é mais baixinha, menor, ela não é tão bujuda assim e tem um anel aqui no meio da haste dela, né? Bom, então a gente degustou primeiro o Viognier. Que é muito delicado, muito gostoso. Você notou que ele tem essa estrutura em boca, que ele tem um pouquinho mais de cremosidade, untuosidade, que é isso que o contato com essas borras finas, né, prolongado aporta, né? Dá um pouco mais de textura em boca. Eu acho que o paladar feminino é mais fácil do que o seu. Sim, a minha mulher sempre dá abaixo no estoque desse aqui. Ela sempre quer beber Viognier. Então... Claro, uma delícia, né? Deixa eu pegar aqui o Chardonnay barricado da safra 20, né? Esse é um corte de 2 terroirs diferentes. Esse é 50% da uva vem de São Joaquim e 50% vem de Urupema. Eu vinifiquei eles todos separados. Uma barrica nova e uma barrica de segundo uso, de 600 litros. E a ideia era na verdade, fazer 2 vinhos, né? Pra você poder comparar os 2 terroirs. Mas eu tenho muita frequência de degustar, de provando, de ver como que tá evoluindo os vinhos, né? E durante várias provas eu provava os 2 separados e falava, pô, mas tem coisas em São Joaquim que eu gosto, mas que eu acho que tá faltando, e tem coisas em Urupema que eu gosto e que eu acho que tá faltando. De repente um pode completar essa lacuna que tá faltando no outro. E aí eu fiz alguns testes e realmente
São bem diferentes os terroirs. Porque principalmente nesse ano, né, o Urupema ela estava um pouco menos madura, a uva tinha um pouco mais de verdor, um pouco mais de acidez, estava fresco, mas estava faltando um pouco mais de fruta. E São Joaquim já era o contrário, já tinha mais fruta, com um pouco menos de acidez, mas tinha um pouco mais de estrutura que tinha Urupema, então eles foram conversando e foram se encaixando, assim. Depois no final eu fiz os testes, provei e falei, não tem como deixar esses dois vinhos separados, porque eles estão muito melhor juntos. Então, São Joaquim é mais frio? Na verdade, Urupema é mais frio. Urupema é a cidade mais fria do Brasil. Não sabia disso. E eu gostei bastante do resultado, é um vinho que... E a colheita na mesma época? Muito parecido. Aqui acho que eu devo ter uma semana e meia de diferença de uma uva para outra. Porque pro Rio Grande do Sul dá um mês mais ou menos de diferença. Né? Às vezes mais, né? Porque aqui, principalmente esse ano eu colhi no Vale dos Vinhedos e fiz também em Santa Catarina e Vacaria, né? No Vale dos Vinhedos eu colhi 15 de janeiro, Alvarinho, Chenin Blanc e Riesling. E São Joaquim a gente começou a colher na última semana de fevereiro, então quase um mês e meio de diferença, né? Mais de um mês e meio de diferença de colheita. Muito gostoso também. Belo vinho. E você vinifica onde, né? Eu vinifico em Videira, na Vinícola Santa Augusta. Tá. Uma vinícola bem moderna, eles têm uma parte de terceirização muito boa. Eu conheci eles quando eu estava trabalhando para a Leone de Veneza e para a Village Conte a gente fez um espumante com eles, né? E aí eu comecei a viajar para lá para conhecer a vinícola e para acompanhar o processo do espumante que a gente estava fazendo lá, o Charmat. E foi uma relação muito boa, tanto com o pessoal que trabalha lá e com a estrutura e ver como eles tinham tecnologia, uma vinícola moderna. E eu gostei bastante disso. E eles fazem um trabalho de terceirização muito bom, então já estou... Então você recebe o vinho engarrafado, tudo pronto. Sim, mas eu acompanho todos os processos, né? Eu chego junto com a uva, eu faço a parte de processo, descarrego o caminhão, carrego o caminhão, bato caixa, viro, faço os movimentos, tanto porque como são volumes pequenos, boa parte dos movimentos, né? Claro que eu não consigo fazer tudo, mas muita coisa sou eu que faço. Eu que tiro das barricas, sou eu que coloco nas barricas, sou eu que faço os movimentos, preparo. Então... E como é que funciona esse caso? As barricas são suas? Então, é tudo meu. Eles me prestam um serviço, né? Eles deixam usar as máquinas, o equipamento e os tanques de inox. Tá. Mas toda a parte de seleção de insumos sou eu que seleciono, com que eu fermento, levedura, todo o insumo. Eles entregam o equipamento e você que vai operar tudo lá. Exatamente, junto com o pessoal deles que trabalha lá, né? Que inclusive é um time muito bom que eles têm lá de profissionais e a gente trabalha junto, eu ajudo eles no que precisa quando eu estou lá, né? E eles sempre são super prestativos comigo também. A equipe é muito boa. E o rótulo, como é que você... Então, aí o rótulo, quando a gente estava montando, quando a gente estava pensando, né, que a gente decidiu o nome, que a gente estava querendo criar a nossa identidade, a gente começou a buscar alguns designers para fazer essa parte visual, né? E aí a gente recebeu uma indicação de um designer que morava aqui em Florianópolis, o nome dele é Thiago Colares. A gente não sabia, né? A gente fez o contato com ele passou um orçamento pra gente, eu conversei com ele, a gente até fiquei meio assim, falei, pô, mas a gente vai gastar tanto no design, né? Falei, não, deixa que eu faço. Eu fiz um desenho do pente, ficou horrível, falei, não, vamos não, vale a pena, né? Putz, a gente se deu muito bem, eu gosto muito do Thiago, a gente teve uma relação muito boa e ele estando em Florianópolis ajudou bastante, porque eu podia vir, eu trouxe os vinhos, a gente degustou junto, eu falei o que eu fazia, qual que era a nossa ideia, e ele entendeu muito bem. E ele fez esse trabalho lindo, tanto que a gente, quando contratou ele, a gente tinha 3 recusas, né? Que a gente poderia recusar de rótulo e de desenho, de marca. Ele não conseguia. Na primeira que ele mandou, a gente falou, cara, tá lindo, tá tudo certo. Ele era o diretor de design da Imaginário, aqui de Florianópolis, né? Que era uma marca aqui da Lagoa da Conceição. Depois foi vendido e foi para São Paulo e ele acabou ficando em Floripa, né? E aí deu super certo, tanto que ele faz toda a parte de identidade visual da Cata até hoje, né? Muito legal. É super talentoso, foi o dinheiro mais bem investido que a gente gastou no final das contas.
Você vai levar uma profissão a sério, você tem que. Não dá pra fazer de graça. Óbvio que não, né? E assim, por isso que o cara é tão bom, né? E você tem que cobrar, não adianta. Ganhar um macaco no seu galho. É isso, vamos deixar com quem sabe fazer, né? Você não vai dar teu vinho para outro fazer, né? Não vou. Exatamente, por isso que eu gosto tanto de acompanhar e eu me empenho tanto em estar acompanhando tanta parte de vinhedo, né? De estar visitando, de tomar decisão de colheita, acompanhar a colheita e também o recebimento, processamento. Bom, todas as partes eu. E como é que é a comercialização que você faz dos vinhos? Bom, também. Não, mas a gente tem algumas lojas que a gente vende, né, que são parceiros, que é o caso da Adega Nacional, que a gente vende aqui em Florianópolis. Trabalhamos com alguns restaurantes e basicamente é o pessoal que entra em contato com a gente, que tem curiosidade, que fica sabendo do projeto, né, ou que escutou alguém, alguma recomendação. Não tem nenhuma... A gente tem uma loja online, a gente tem, né, um site de vendas que está ali, tem a opção, mas a gente gosta de também trabalhar com esses parceiros. Isso, daí eu despacho. Quando tem alguma loja, sei lá, o cara entra em contato comigo em Curitiba, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, se tem alguma loja que vende os nossos vinhos, a gente indica. Se tem um lugar que a gente não tem ninguém que comercializa, aí a gente despacha, né? São Paulo tem alguém? São Paulo, quem trabalhava era Pé de Vinhos, mas faz tempo que não pede e bastante coisa a gente tem despachado também. E aí a gente está trabalhando com os restaurantes lá, tem um restaurante que está fazendo um trabalho muito bom, que é o Vista ali no Parque Ibirapuera. Sim. E o Selvagem também, que é um bar de vinhos que eles abriram dentro do Parque Ibirapuera, que está trabalhando super bem com os vinhos, tem tido uma aceitação muito boa, e o pessoal da Enocultura também faz um trabalho legal. E tem outros projetos aí ou não vai parar? Não, a gente está continuando, vão ter outras safras, cada vez eu gosto bastante de descobrir coisas novas, testar uvas novas, né, que nem esse ano eu estou fazendo também nessa linha inox um Chenin Blanc de Faria Lemos, do Vale dos Vinhedos, e um Riesling. Estou super curioso para ver qual que vai ser. Riesling Renan? Não é o Riesling Renan, é o Riesling Itálico. Tá. O Renan tem muito pouca coisa. É pouquíssimo, é difícil, né? Mas assim, eu gostei bastante, principalmente que eu colhi esse Riesling Itálico um pouquinho mais verde, então preservou bastante os aromas, ele está com acidez, ele está fresco. Estou gostando bastante, super aromático, perfume muito bom dele. Então, sempre quando tem algumas coisas assim que eu acabo descobrindo e achando, eu gosto de botar no projeto. Por mais que sejam volumes pequenos, né? E o mercado vem crescendo, mas também vem crescendo a produção? Sim, a gente vem crescendo até muito mais do que deveria, mas... mas faz parte, né? A gente está, principalmente agora com esse paralelo de Brasil e Chile, né? Que a gente está fazendo 2 safras, né? Por ano em 2 lugares diferentes. Então a gente está crescendo a produção mas é isso, né? Onde que é o estoque? O estoque está em Videira, está lá na Santa Augusta, né? A gente já deixa bastante coisa já pronto, rotulado, para quando precisar eu já despacho de lá. Você despacha direto? E aí Cataxile, na verdade, a gente vai ter um estoque aqui em Florianópolis também para poder fazer os envios. Legal, muito legal, muito bom. Eu sou um conhecedor há pouco tempo de vinho brasileiro, acho que eu já tomei muito vinho ruim brasileiro no passado, né? Então, hoje em dia espumante já é uma coisa consagrada. Sim, né? Exatamente. E os vinhos tranquilos estão cada dia melhores e o pessoal tem bastante coisa boa. Não, tem muita coisa boa, melhorou a tecnologia, né? Melhorou o investimento de melhores equipamentos, de conhecimento, também, né? Manejo, exatamente. Se a uva não é boa, não adianta fazer vinho. Exatamente, o manejo melhorou bastante, o cuidado no vinhedo, né? Igual o agrônomo também para cuidar do vinhedo, para garantir que os enólogos têm viajado mais, têm buscado experiência, né, fora, claro. Porque eu acho que é muito importante, pelo menos para mim isso fez toda a diferença, né, eu poder ver como é feito em outros lugares, né, como se trabalha na Itália, como se trabalhava no Chile, como se trabalhava na Austrália, ter uma ideia, porque para mim, eu sou muito prático, eu preciso ver o negócio sendo feito, claro. Né? Você precisa provar um bom vinho, você precisa... Para mim, eu nunca tive essa ideia de como é que eu faço um grande vinho. Eu preciso saber como é feito um grande vinho. Para mim saber, eu preciso ver a uva, preciso ver ele ser fermentado, preciso ver a guarda e preciso saber quando é tirado de barrica e como ele é engarrafado. Claro. E depois como ele melhora com o tempo, né?
Você tem que quebrar isso em processos. Você nunca vai conseguir igualar, né? Porque cada terroir é um exatamente. terroir e não adianta querer sair copiando alguma coisa. E cada um é cada um também, né? A gente é muito como um chefe de cozinha. Você pode pegar os mesmos ingredientes, você pode pegar a mesma uva, entregar os mesmos insumos para 2 enólogos diferentes, você vai ter 2 produtos. O cara não vai fazer a mesma coisa. Porque, né, a pessoa que está ali conduzindo, né? Porque isso que eu acho que é interessante, que até se fala pouco. A gente tem a parte de condução de vinhedo e a gente tem a parte de condução na vinificação e no vinho. Você conduz o vinho durante a vinificação, você ajuda ele nesse processo de criação, né? Com todas as decisões que você vai tomando no meio do caminho, né? Se você vai fazer um movimento, se você não vai, se você vai batornar, quanto você vai prensar, quanto você não vai prensar, durante a fermentação, você vai conduzindo isso. Então isso vai... Cada detalhe que você mudar ali, fizer diferente, vai dar resultado diferente lá na garrafa no final. Sem dúvida. A gente vê o próprio Brasil, nós pegamos o Nordeste e já tem mais álcool pelo calor. Exato. Então ele vai, cada região dá um vinho diferente, uma coisa diferente, mas estamos seguindo o caminho bom, né? Sim, tem cada vez melhorado a qualidade dos vinhos. E você refrigera a uva para transportar de um lugar para o outro? Vai de noite? Geralmente eu viajo sempre no final do dia e viajo de noite, né? Então... pega menos calor. Pega menos calor. A gente, por mais... Eu tento fazer a colheita de manhã, o caminhão fica na sombra e depois ele viaja de noite, viaja na parte mais fresca do dia, né? Evito viajar sempre na parte mais quente. E quando é um lugar muito longe, sim, a gente consegue caminhão refrigerado, mas tá cada vez mais difícil conseguir caminhão e os fretes, tá um negócio absurdo, né? Então... Mas geralmente chegando na vinícola eles têm uma câmara fria lá, então chega na vinícola, descarrego, boto na câmara fria, baixa a temperatura da uva e processo no outro dia. Claro, daí segura até o dia seguinte. Exatamente. E é sempre interessante você ter a uva fresca entrando para dentro do tanque, né? Então essa parte de recebimento, chega na vinícola, refrigero e aí é o processo. E tem um período do ano que você fica subindo e descendo a serra. Principalmente antes da safra, né? Claro. Quando eu tenho que fazer a visita nos vinhedos, eu viajo bastante. Decidir a hora que ponto de colheita, porque toda semana você tem que estar visitando, né? E durante a safra também para estar acompanhando a parte de vinificação, né? Então eu passo bastante tempo fora de casa. E você presta consultoria ainda? Sim, eu trabalho também hoje ainda para Monte Agudo, ali em São Joaquim, para Serra do Sol, também eu faço os vinhos ali em Urubici. Tem um projeto novo de curitibanos que chama Berta Guiar, que eu estou fazendo os vinhos, e a Cata Teórica. Então você não tem nada para fazer, né? Dá trabalho. Ainda bem, né? Ainda bem que tá no ramo que tá indo para frente, que a gente eu gosto muito de fazer, então eu não trabalho. É um prazer participar da... Eu gosto muito do que eu faço. Tá bom, muito obrigado aí pela explicação e vamos continuar provando. Vamos provar o Pinot Noir, tá faltando. Uma maravilha.